Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, verso 20, 21, depois nós saltamos para o verso 31 e leremos até o final do capítulo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Verso 31. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Querido Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Te rendemos glória, honra e adoração. E nesta noite queremos te agradecer pela palavra que temos lido, pedindo que o teu Espírito Santo continue falando conosco, iluminando o nosso entendimento, dando-nos sabedoria para aqui entendermos, explicarmos e vivermos segundo esta palavra. Fale conosco e conduza-nos em tudo por teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Muito bem, queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade a esta série falando sobre a pessoa de Jesus, e hoje vamos falar sobre a família de Jesus. Na cultura bíblica, a família é muito importante. Como o projeto de Deus para o desenvolvimento do homem, para o desenvolvimento das nações, a família é de suma importância. E desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar sempre a palavra de Deus valorizando a família, colocando a família num plano muito elevado, porque família é um projeto de Deus. Jesus poderia ter vindo ao mundo, simplesmente aparecido, se tornado homem, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para ser um homem como os demais homens são, e ele nasceu de uma mulher, nasceu, pelo que tudo indica, de parto normal, nasceu e foi criado numa família. E nós temos nos evangelhos um relato sobre a família de Jesus. Nós vamos olhar nesta noite para alguns textos, para entender como Jesus teve um relacionamento familiar, para entender também como a sua família interferiu ou não no seu ministério, e procurarmos daí então tirar lições, tanto para valorizar a nossa família, como também para entender como é que nós devemos fazer parte da família de Jesus também. Então este tema é algo muito importante para aprendermos sobre o Senhor Jesus. A primeira coisa que vemos é que Deus enviou seu Filho ao mundo para fazer parte de uma família, e a família de Jesus era uma família crente, uma família piedosa, uma família temente a Deus. No relato da infância de Jesus, que nós encontramos em Lucas e em Mateus, nós vemos que Jesus foi colocado numa família que cumpria a lei. Aqui no texto que lemos, aparecem sua mãe, seus irmãos, suas irmãs,
que mostra que Jesus tinha uma família. E lá no livro de Lucas, nos primeiros capítulos do Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós vamos encontrar o relato, o registro histórico de que Jesus nasceu e ele logo em seguida foi levado para cumprir o que mandava a lei de Moisés, porque seus pais deram um exemplo de vida piedosa. No texto de Lucas capítulo 2, o verso 22 em diante, diz que passados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, como está escrito na lei, e ofereceram o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Jesus foi levado à sinagoga para ser circuncidado ao 8º dia. No 40º dia, Jesus foi levado para a purificação e seus pais pagaram então o que era devido ao sacrifício pela purificação da mãe, porque todas as vezes que havia sangue derramado, havia contaminação cerimonial, portanto havia necessidade de se fazer um sacrifício pela purificação da mãe. Depois diz o texto que os pais de Jesus iam todo ano a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e quando Jesus estava com 12 anos, eles levaram o menino Jesus, de forma que em Lucas capítulo 2 e o verso 39, ele nos diz: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Veja que Lucas faz um registro preciso de que a família de Jesus era cumpridora da lei de Moisés. Sua mãe, seu pai, às vezes há um destaque muito grande para Maria, mas a Bíblia nos mostra que José era justo, que José era cumpridor da lei, que José era um homem que obedecia à voz de Deus conforme lhe foi ordenado. Então Jesus foi criado numa família piedosa, que certamente criaram um menino também no temor a Deus, embora ele tivesse, obviamente, uma orientação espiritual diferente de qualquer pessoa pelo relacionamento que tinha com Deus, o seu Pai. Quem são esses membros da família de Jesus? Além do seu pai adotivo, José, e de Maria, que o relato da infância apresenta muito bem, os irmãos de Jesus são citados 9 vezes nos evangelhos. Lá em Mateus capítulo 12, capítulo 13, o verso 55, diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, que é a Galiléia, ou Nazaré, a cidade onde ele foi morar, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? Veja então, queridos, que Jesus tinha pai e mãe, mas no início do seu ministério, José não é mais citado, o que leva a entender então que José já havia falecido quando Jesus iniciou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. José, seu pai, não era mais vivo. Mas aqui, os moradores de Nazaré, onde ele morou durante toda a sua infância e adolescência, reconhecem muito bem Jesus, conhecem seu pai, o carpinteiro José, conhecem sua mãe e conhecem os seus irmãos. E eles são citados pelo nome: Tiago, José, Simão e Judas, além das suas irmãs,
No texto de Marcos que lemos, diz aí no verso 31, que Jesus estava numa casa, cercado por uma multidão, e apareceram a mãe, os irmãos de Jesus, mas no verso 32 diz, olha, seus irmãos, sua mãe e suas irmãs estão lá fora. Jesus, portanto, tinha 4 irmãos, porque o texto diz quem eles eram, e um número de irmãs que nós não sabemos, mas pelo fato de serem apontadas no plural, irmãs, nós entendemos que são pelo menos 2. Tá? Então, José e Maria tiveram pelo menos 7 filhos. Jesus, mais 4 irmãos e pelo menos mais 2 mulheres. Uma família numerosa, então. A interpretação natural, quando se fala dos irmãos de Jesus e das irmãs de Jesus, é que eles são filhos de Maria e de José. Mas alguém quer propor outras possibilidades para tentar sustentar um dogma. Não é uma doutrina bíblica, porque não é nem apontada, nem sustentada em nenhuma parte nas Escrituras, mas alguém quer sustentar um dogma da eterna virgindade de Maria, como se ela fosse virgem e mesmo tendo tido um filho, permaneceu virgem, o que obviamente é antinatural, não tinha possibilidade de parto cesáreo naquela época, então foi um parto natural. Obviamente, mesmo que ela fosse virgem ao nascer o menino, e essa era a profecia de Isaías, no entanto, obviamente, nem essa condição foi mantida fisicamente, pelo nascimento da criança, como depois diz o texto que José a conheceu, ou seja, teve um relacionamento íntimo com ela, tanto que diversos filhos aqui estão apontados como sendo deste casal. Os que não querem aceitar então que Maria e José tiveram filhos, dizem que estes que são chamados de irmãos são na realidade primos de Jesus, e filhos da irmã de Maria, que também se chama Maria. Mas primeira coisa, no Novo Testamento há uma palavra para irmãos no grego e a outra palavra para parentes. Os irmãos não são chamados de parentes, ou não há uma mistura entre essas duas expressões. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Isabel era parente de Maria, ela não usa a expressão era irmã, como significando que era, como se irmão pudesse ser usado para dizer que era da mesma família, do mesmo clã ou da mesma tribo. Quando diz que Marcos era sobrinho ou parente de Barnabé, usa a mesma palavra, não se usa a palavra irmão para falar, a não ser desse relacionamento de filhos do mesmo pai. Então, não há por que entender que esses irmãos não eram filhos de Maria e de José. A irmã de Maria também se chama Maria. Lá em João capítulo 19, o verso 25, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Porque Maria, que na realidade no hebraico é a palavra Miriam, e no grego é chamado de Maria, Miriam era uma palavra, um nome feminino muito comum. Era Miriam, a irmã de Moisés. Assim como José, assim como Judas, que na realidade é Judá, assim como Tiago, que na realidade é Jacó. São nomes muito comuns, porque eram os nomes dos patriarcas, o nome das esposas dos patriarcas, eram nomes muito comuns. Então, era comum que tivesse várias pessoas com o mesmo nome. Além disso, quem aqui é de uma família muito tradicional sabe que é muito comum também se repetir os nomes dentro da família. Da minha família tem várias pessoas com o mesmo nome. Às vezes, fulano sobrinho, fulano neto, fulano terceiro, porque
parece que a família gostou daquele nome e repete muitas vezes. Vamos lembrar que quando João Batista nasceu e estava para ser dado o nome, o pai de João vai dizer que o nome dele era João. Aí disseram, não, mas não tem ninguém com esse nome nessa família. Parece que as famílias tinham o costume de preservar os mesmos nomes. Então veja que Maria tem uma irmã também chamada Maria, que andava junto com outra Maria que era de Magdala, chamada Maria Madalena, né? Existe até aí a ideia das 3 Marias, que deram até o nome a uma constelação, né? As 3 estrelas. Mas acontece que não há nenhuma relação entre esse cidadão chamado Clopas ou Cleófas, que é citado lá em Lucas capítulo 24, era um dos que iam no caminho de Emaús. Não há nenhuma relação entre esse homem e Alfeu, que é apontado na Bíblia como sendo pai de também alguém chamado Tiago. Então não há por que dizer que Tiago, Judas, Simão, esses não eram filhos de José e de Maria. Tiago, José, Simão e Judas. Porque a expressão mais natural seria exatamente essas. Aqueles que dizem que eles não eram filhos de Maria e de José, se baseiam no manuscrito do século III chamado Proto-Evangelho de Tiago, é um livro apócrifo, que diz que Maria fez um voto de virgindade, que tinha sido criada no templo, o que era impossível para uma mulher, nenhuma mulher entrava no templo, e outras histórias fantasiosas. Também há um outro livro apócrifo chamado Evangelho de Pseudo Tomé, que diz que José teve um outro casamento antes de casar com Maria, ficou viúvo e já tinha esses filhos todos lá desse outro casamento. O que normalmente é impossível. Por que é impossível? Porque quando José não está mais vivo, aqui Jesus é apresentado como filho do carpinteiro, e às vezes até Jesus é apresentado como o carpinteiro, o que nos dá a entender que Jesus assumiu o lugar de seu pai. Ora, mas se Jesus fosse o mais novo, e todos os outros irmãos tivessem vindo de outro casamento, então Jesus não teria se tornado o sucessor de seu pai na carpintaria. Haveriam irmãos mais velhos para serem chamados de o carpinteiro. Jesus, no entanto, é o filho mais velho da casa. É o unigênito de Deus e o primogênito de Maria. Então, essa história de José ter tido outro casamento está em livros apócrifos. Tem um livro chamado História de São José, onde inclusive são dados os nomes de 2 irmãs de Jesus, Lídia e Lísia, além dos 4 irmãos já mencionados na Bíblia, dizendo que eram filhos de outro casamento de José. Mas aqui a Bíblia mostra que a mais natural das interpretações é que Jesus tenha esses irmãos, filhos de José e de Maria. Inclusive, porque todas as vezes que esses irmãos de Jesus são mencionados, eles estão na companhia de Maria, sua mãe, a mãe de Jesus. Seria algo estranho demais que esses meninos só andassem com a tia e não com a mãe, que eles estivessem o tempo todo andando com a titia Maria e não com a mãe deles, se eles não fossem filhos dela. Olha, o natural aqui é que Jesus foi o primogênito de Maria, porém depois Deus abençoou aquela família com vários filhos, e ela teve então mais 4 filhos homens e mais algumas filhas mulheres que nós não sabemos o seu nome. Também os irmãos aqui de Jesus não são irmãos no sentido de irmãos de fé, como nós chamamos os crentes uns aos outros de irmãos. Por quê? Porque os irmãos de Jesus, em primeiro lugar, eles são
distinguidos dos discípulos. Nós vamos ver aqui no texto que lemos que Jesus estava numa casa com os seus discípulos. O texto deixa claro aí no verso 20 que Jesus estava com alguém numa casa. Depois no verso 31 diz que depois chegou sua mãe e seus irmãos. Além disso, em outros textos, como lá em Atos, capítulo 1 e o verso 14, diz assim: todos estes, que eram os apóstolos, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que os irmãos de Jesus nunca são chamados de irmãos no sentido de discípulos de Jesus. Eles sempre são distinguidos dos discípulos de Jesus. Em João 2:12, depois Jesus transforma água em vinho, diz assim: depois disso ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então esses aqui não são irmãos de Jesus, nem no sentido de parentes apenas, e nem no sentido de irmãos da fé. Aliás, nós vamos ver que quando Jesus foi crucificado, nenhum dos seus irmãos estava lá, tanto que ele teve que entregar Maria aos cuidados de João. E nós vamos encontrar também nos evangelhos, dizendo que os irmãos de Jesus não criam nele. Lá em João capítulo 7, nós vamos ver que os irmãos de Jesus não eram crentes, não criam nele. João 7:5 diz claramente isso. Então a única explicação realmente razoável é que a família de Jesus era numerosa. O pai José, que faleceu antes que Jesus completasse os 30 anos, o que muitos dizem é que ele era bem mais idoso do que Maria. Maria provavelmente era muito nova quando teve Jesus, devia ter algo entre 15 anos de idade. Então, no início do ministério de Jesus, ela devia ter algo em torno de 45 anos de idade, que para a época já era uma idade avançada para uma mulher, porque não havia nenhum tipo de cuidado como há hoje com as mulheres. Jesus tinha 4 irmãos nomeados aqui e mais algumas irmãs. Porém, quando nós vamos olhar a família de Jesus e a forma como eles interferiram ou não no seu ministério, nós vamos ver, queridos, que logo no início do ministério de Jesus, a sua família não se tornou sua seguidora, nem o apoiou nesse ministério. O texto aí de Marcos capítulo 3 e o verso 20 diz assim: então Jesus foi para casa. Então, depois de quê? Depois de Jesus selecionar os 12 apóstolos. Você vê no texto que Jesus já tinha começado seu ministério, ele separou 12 apóstolos, ele andava agora com esses 12 discípulos e outros mais, e depois disso Jesus foi para uma casa. Diz aí o texto no verso 20, que uma multidão se ajuntou de tal maneira que Jesus não encontrava nem tempo para comer. Aí o texto diz que a família de Jesus, que lá no verso 31 é mãe, irmãos, irmãs, né? No verso 32, é muito comum em Marcos ele começar uma narrativa, introduzir outra coisa e depois voltar para aquela narrativa. E é o que está acontecendo aqui. É o que se chama um sanduíche de ideias que Marcos faz. Então veja que no verso 20 a família de Jesus chega, no verso 31 é a mesma família que está ali. Portanto, a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. E o que eles estão fazendo? Diz o texto que eles saíram para prender Jesus e levar para casa. Eles queriam deter Jesus. Por quê? Porque eles diziam: ele está doido, está fora de si, está sem saber das coisas. Por que é que a família de Jesus achava isso? Ora, se você pensar direito, Jesus não se alimentava direito, diz o texto que ele não tinha nem tempo para comer. Jesus não estava mais em casa, estava andando com esses discípulos por aí, pregando o evangelho, sem ter sustento, sem ter trabalho.
Jesus, além disso, no contexto aqui você vai ver que a liderança da nação está contra Jesus, mas ele não recua, que os líderes, os chefes das sinagogas, os fariseus, os doutores da lei, são contra Jesus, estão acusando ele inclusive de ser endemoniado, e Jesus não recua, mas permanece firme. Além disso, Jesus demonstrou um poder espiritual que antes ele não demonstrava, porque ao contrário do que os livros apócrifos apontam, a Bíblia não mostra Jesus fazendo nenhum milagre antes do início do seu ministério. Lá em João capítulo 2, quando ele faz o milagre de transformar água em vinho, João diz: Jesus iniciou assim os seus sinais. Primeiro foi aquele. Então, veja só como a família de Jesus deve ter reagido. Esse cidadão, até um dia desse, era o carpinteiro, sustentava a família, agora saiu de casa, nem come direito, anda para cima e para baixo, e curando o povo, expulsando demônio, realizando milagres e maravilhas. Os líderes judaicos estão dizendo que ele está errado, que ele está endemoniado. A família de Jesus, então, foi para lá para prender Jesus e levar ele de volta para casa. Porque eles não criam nele, eles não apoiavam o seu ministério. Mas note que há exatamente aqui um contraste entre os que estão ao redor de Jesus e os que estão do lado de fora. Os que estão ao redor de Jesus são os seus discípulos, e o texto diz assim, verso 31, nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Verso 32, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Então tem os discípulos que estão ao redor de Jesus, e a família de Jesus está do lado de fora. Se você virar a página um pouquinho, no capítulo 4, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. Esses são os que querem ouvir Jesus. Mas se você continua lendo, quando eles pedem a Jesus a interpretação da parábola do semeador, Jesus diz assim, verso 11, Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Então Marcos faz uma distinção: quem está perto de Jesus é discípulo, a eles é dada a revelação, é o entendimento, mas os de fora, eles só ouvem por parábolas, eles não entendem porque eles não creem. A família de Jesus era esses de fora, que não criam em Jesus. Mas é interessante porque quando alguém diz assim: olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, alguém certamente esperava que estar na família de Jesus, na família de sangue de Jesus, era uma coisa especial. E até hoje as pessoas querem dizer que a mãe de Jesus tem mais acesso do que outros a ele, que a família de Jesus tem mais acesso a ele. Dizem até que Ana, a profetisa da tribo de Asser, que está lá no templo, é a avó de Jesus. Isso é impossível, porque ela é de outra tribo, e fica claro na genealogia tanto de Lucas quanto de Mateus que a família de Jesus todinha é da tribo de Judá, é da tribo real de Davi. Aquela mulher, o texto diz que ela é da tribo de Asser, outra tribo, não pode ser avó de Jesus em hipótese alguma, mas é porque às vezes as pessoas querem dizer que quem é família de sangue de Jesus tem mais acesso. Aí se você não tiver acesso a Jesus, você procura alguém da família dele, a mãe, uma avó, um irmão, alguém para ter acesso a Jesus. Porém o texto diz que Jesus olhou para a multidão que estava ao seu redor e pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele responde: minha mãe e meus irmãos são estes,
portanto, quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus estava fazendo aqui, a distinção, queridos, é que depois que Jesus iniciou o seu ministério, existe uma família espiritual. E quem entra nessa família não é quem nasceu de pai ou mãe, mas é quem nasceu do Espírito, ou quem creu em Jesus. Esse é que faz parte da nova família, a família espiritual de Jesus. Quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 8, verso 21, ele diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, nos textos de Mateus e no texto aqui de Marcos, Jesus diz que o irmão e a irmã, a mãe, ou seja, faz parte da família dele, aquele que fizer a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? Lucas diz, é ouvir a palavra de Deus e praticar esta palavra. Isso é realmente ser da família de Jesus, o que mostra então, queridos, que Jesus está fazendo uma distinção. Enquanto ele era o bebê aos cuidados de Maria, enquanto ele era a criança aos cuidados de José e de Maria, ele foi obediente aos seus pais e valorizou a sua família. Mas depois que Jesus iniciou o seu ministério, sua família carnal, sua família de sangue não tem mais nenhuma influência e nem nenhum relacionamento especial com ele. Somente aqueles que creem em Jesus e aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus é que são agora da família de Jesus. Lá em João capítulo 2, nós vamos ver que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele deixou claro que a sua mãe não tinha mais nenhuma influência sobre ele. Enquanto Jesus era pequeno, o texto de Lucas capítulo 2 diz: Jesus era obediente à sua mãe e seu pai. Mas depois que ele iniciou o seu ministério, em João capítulo 2 diz que Maria foi interferir. Olha o texto, João 2 e verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Aqui é a nova versão, a nova Almeida atualizada. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Na revista corrigida diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte: olha, a partir de hoje, a senhora fique tranquila no seu cantinho e eu é que vou dizer como é que vou fazer as coisas, eu é que vou conduzir o meu ministério. Nós não somos uma dupla, não é Batman e Robin, Maria e Jesus. A senhora agora fica no seu lugarzinho, não é a senhora quem diz a hora de fazer as coisas, eu é que sei a hora de fazer as coisas. E aí, quando nós juntamos esses textos, entendemos, queridos, fazer parte da família de Jesus não é você nascer lá da tribo de Judá, não é preciso você provar que é descendente carnal de Jesus, não. Fazer parte da família de Jesus agora é quando cremos nele como nosso Senhor e Salvador e quando nos tornamos, portanto, obedientes à palavra de Deus. É interessante porque alguém quer dizer que a mãe de Jesus, ou seus irmãos, ou alguém da sua família tem mais acesso a ele, mas essas pessoas não cumprem o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara quando coloca Jesus como único intercessor entre nós e Deus, como único Salvador. E aqui Jesus deixa claro que para fazer parte da sua família, agora essa é uma opção que está aberta a todas as pessoas. Todo mundo agora pode fazer parte da família de Jesus. Aquela que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, a quem pertence toda a família. Por quê? Porque a família de Jesus agora não é formada por Maria, José, Simão, Tiago
Judas e as irmãs. A família de Jesus agora é formada por todos aqueles que estão ao redor dele, ou seja, que se tornam seus discípulos e que são obedientes à palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 11, o verso 27, tem uma passagem interessante, porque é exatamente nesse meio de conflitos entre Jesus e a liderança judaica que aparece uma mulher que quer defender a família de Jesus como sendo uma coisa especial, mas Jesus corrige aquela mulher. Olha o texto, Lucas 11, verso 27. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Até hoje tem gente dizendo isso. Maria é bem-aventurada, a mãe de Jesus é muito bem-aventurada. Ela foi bem-aventurada por se tornar mãe do Salvador. Isso não a coloca numa posição diferente em relação à fé, em relação a Jesus. Aí Jesus corrige aquela mulher e diz assim: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, ou a praticam. Olha como Jesus está dizendo: não, a senhora está enganada. Não é a minha família de sangue que agora tem um relacionamento especial comigo. É a minha família de fé. Aqueles que creem, aqueles que praticam, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que são crentes. Esses é que são agora a minha família e esses é que têm um relacionamento especial comigo. Infelizmente, queridos, muitas pessoas, por não estudar a Bíblia, por não ler a palavra de Deus, muitas vezes se apegam mais às tradições do que às Escrituras, colocam até a tradição acima das Escrituras, o que é um grave erro, porque as Escrituras são a palavra de Deus e não podem ser alteradas. Essas pessoas querem tornar a mãe de Jesus, ou a sua família em geral, pessoas que têm influência sobre o seu ministério. Mas nós vemos que depois que Jesus iniciou o seu ministério na terra, sua mãe, seus irmãos, sua família não tem mais nenhuma influência sobre ele. Ele não atende à sugestão de Maria porque ela mandou. Pelo contrário, é Maria quem diz: fazei tudo quanto ele vos mandar. Ela também entendeu e está dizendo: quem está no comando agora é ele, quem manda é ele quem dá as ordens. E aqui nós entendemos então que a palavra de Deus nos mostra que a família de Jesus era até opositora ao seu ministério. Eles vão aqui para prender Jesus, eles querem deter Jesus, parar Jesus, levar Jesus para casa, dizendo que Jesus estava meio maluco pelas coisas que ele estava fazendo. Jesus não interrompe o seu ministério para ir atender seu pai, sua mãe, ou sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Mas Jesus diz: não, o mais importante agora é quem ouve a palavra de Deus e a pratica. Nos mostra que a família espiritual para Jesus agora tem um significado maior do que a família natural, a família de sangue. Nós podemos entender a partir desse estudo, queridos, que a família sempre foi uma bênção. A família é um projeto de Deus. Jesus nasceu numa família. Jesus não surgiu do nada. Jesus não veio ao mundo e simplesmente apareceu um homem. Jesus foi colocado numa família, criado numa família piedosa, numa família crente, numa família que obedecia à lei de Deus. E essa família foi abençoada por Deus. Porque lá no Salmo 127, fica claro que a bênção de Deus sobre uma família, no verso 3 em diante, era que essa família tivesse muitos filhos. O salmista diz que os filhos são como flechas numa aljava, e ele diz assim: bem-aventurado é aqueles que enchem a sua aljava de flechas. Uma família era considerada muito abençoada naquela época, quando tinha muitos filhos. Por quê? Porque a economia era toda baseada em trabalho braçal.
cuidar de animais, cuidar da terra, ser carpinteiro, qualquer coisa assim. Quanto mais gente tivesse para trabalhar, mais gente para produzir e mais riqueza a família tinha. Então nós vemos que Deus abençoou o casal José e Maria com muitos filhos. De fato, eles foram bem-aventurados, eles foram agraciados. E nós vemos aí que pelo menos 7 filhos Maria e José tiveram. Além de Jesus, o mais velho, o primogênito, 4 irmãos e irmãs, que nós não sabemos o número, então pelo menos 2. Nós vemos, no entanto, que a família de Jesus não era discípulo de Jesus, não era formada por discípulos. Eles não criam nele, se opunham ao seu ministério, mas depois Deus, em sua graça, alcançou a família de Jesus, de forma que Tiago é apresentado como o irmão do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Judas é apresentado também como servo de Jesus, mas era também agora crente, escritor de uma das cartas do Novo Testamento. Então a família humana de Jesus foi importante para a sua formação como criança piedosa, temente a Deus. Mas depois que ele iniciou o seu ministério, ele iniciou sozinho. Nem sempre sua mãe estava com ele, e às vezes parece que ela estava conduzindo seus irmãos no sentido contrário ao ministério. Porém, Jesus perseverou, independentemente do apoio de sua família. Depois a sua mãe estava junto à cruz. Seus irmãos depois se tornaram, pelo menos 2 deles, é conhecida essa história, se tornaram seguidores de Jesus. E aí nós vemos que Deus abençoou a família de Jesus. Agora, quanto a nós, o que essa história nos diz? Jesus deixou claro: qualquer um agora pode fazer parte da minha família. Ser da família de Jesus é uma bênção. Ora, quem não quer ser de uma família tão especial, tão importante? Como é que alguém se torna da família de Jesus? Em primeiro lugar, crendo em Jesus. Lá em João capítulo 1, verso 12, ele diz que se torna filho de Deus aqueles que creem em Jesus. Que os que nasceram de Deus não são os que nasceram da carne e do sangue, mas que nasceram pela fé. A saber, João diz, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus como Salvador se torna agora filho de Deus e, portanto, da família de Jesus. E para permanecer na família de Jesus, Jesus disse: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é da minha família? É aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, aquele que sabe a vontade de Deus e coloca em prática. Por isso o escritor aos Hebreus, ele diz assim: Jesus não tem vergonha de chamar os seus irmãos de fé de irmãos. Ele não se envergonha de seus irmãos. Ele me chama de irmão, aleluia. Para Jesus eu sou o irmão Kleber. Você é irmão de Jesus, você é da família de Jesus. Por quê? Porque pela fé nós o recebemos como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. Nunca tivemos a experiência de brincar de carrinho com Jesus, como deve ter tido Tiago, Judas, José, Simão. Nós nunca brincamos de esconder com Jesus, nem de tica, nem de qualquer outra coisa. Nunca vimos o menino Jesus se tornando o carpinteiro de Nazaré. Mas nós podemos ser da família de Jesus e ter um relacionamento especial com Ele. Aleluia. Nunca sentamos junto a Jesus como essa multidão. Nunca sentamos debaixo de um pé de manga para conversar com Jesus. Mas nós podemos sentar no nosso quarto ou em qualquer outro lugar e conversar com Jesus pela oração, pela fé, pela palavra, aleluia, porque nós temos agora essa grande
Essa grande bênção, queridos, desfrutar da companhia de Jesus e compartilhar da sua família espiritual, crendo no Senhor Jesus e sendo obediente à vontade de Deus. Este é um grande privilégio. Eu e você podemos nesta noite nos alegrar. Eu sou da família de Jesus, pertenço a essa família, sou filho do mesmo Pai. E tem uma coisa, o escritor aos Hebreus nos diz que nós somos agora herdeiros de uma herança, e Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Significa que Jesus tem a herança que o Pai lhe destinou, e nós, como irmão de Jesus, também receberemos a herança que o nosso Pai destinou a nós. Aleluia! O céu, a morada com Ele, reinar com Ele, estar com Ele, é a herança que nós temos por ser da família de Deus. Cristo veio ao mundo para formar uma grande família, não apenas para ser de uma grande família, mas para formar uma família espiritual. E agora nós podemos nos tornar irmãos de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser parecidos com Ele. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, verso 11, capítulo 11, verso 1 em diante, que nós devemos ser imitadores de Cristo. João diz que nós seremos como Ele é. A palavra de Deus nos diz que nós estamos sendo formados até ser varão perfeito, até sermos parecidos com Jesus. Então olha só, nós não nascemos do mesmo sangue de Jesus, mas cada dia podemos nos tornar mais parecidos com Ele, por sermos seus irmãos e da sua família. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, não só nos tornamos e nos fortalecemos como família de Jesus, mas nos tornamos mais parecidos com o nosso irmão, com o nosso Senhor, que é nosso irmão, porque é desta maneira que nós nos tornamos cada dia discípulos, família, seguidores e imitadores de Jesus, cumprindo a palavra de Deus. Nós então entendemos nesta noite, queridos, ser da família de sangue de Jesus não tem nenhuma implicação em termos acesso a Ele, em sermos mais próximos dEle. Não adianta pedir a um irmão de Jesus carnal, nem a sua mãe, para nos dar um jeitinho da gente falar com Jesus, porque Jesus deixou claro, depois que iniciou seu ministério, não há mais interferência da sua família. Ele agora é quem manda, Ele é o Senhor, e todos podem fazer parte desta família, sendo seguidores de Jesus e cumpridores da palavra de Deus. É para nós sairmos daqui nesta noite com vontade de ser mais parecido com Jesus, com vontade de andar como Jesus andou, com vontade de cumprir a palavra de Deus como Ele cumpriu, para que o mundo possa nos ver como irmãos de Jesus. Que coisa linda é quando um crente é identificado como sendo um crente. Alguém olha para ele, pela sua postura, pela sua fala, pelo seu comportamento, olha para ele e diz assim: você é crente, né? Logo vi. E porque ele achou que era crente? Porque nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, à medida que somos obedientes à palavra de Deus. Você é irmão de Jesus, você é irmã de Jesus, você é família de Jesus. Nós somos a família do Senhor. Não nos deixemos enganar por aqueles que querem colocar a família carnal acima da espiritual. É Jesus quem está dizendo, mas bem-aventurado é aquele que cumpre a palavra de Deus. Esse é que é realmente a minha família. Então nós somos da família de Jesus, e quando precisamos de socorro, quando precisamos de falar com Ele, nós vamos diretamente a Ele, porque por sermos da família de Jesus, temos acesso diretamente a Ele
pela graça de Deus, de forma que isso é um privilégio, queridos, e que possamos sair desta noite aqui muito alegres, dizendo: eu sou da família de Jesus, eu sou irmão de Jesus, irmã de Jesus, faço parte dessa família, e isto é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Porque todo mundo que pertence a uma família importante, se ele fizer alguma coisa errada, alguém vai dizer assim: ei, você é filho de fulano, você é da família fulana, você não pode fazer isso. A sua família é uma família importante aqui, é uma família de pessoas piedosas, a sua família é de pessoas crentes, você não está agindo de acordo com a sua família. Se somos irmãos de Jesus, devemos ser reconhecidos como aqueles que andam de acordo com aquilo que o Pai quer para nós, para honrar o nosso Pai, para que as pessoas digam: esse aí só pode ser filho de Deus, esse aí só pode ser irmão de Jesus, esse aí só pode ser dessa família, porque honramos a Ele com a nossa vida, com o nosso comportamento. E um dia, queridos irmãos, um dia, e breve chegará esse dia, haverá uma grande reunião de família. E todos nós estaremos lá, aleluia. Tem famílias aqui na terra que fazem grandes reuniões. A minha família tem uns encontros que vem gente de toda parte do Brasil para o encontro da família. Pois um dia a família de Jesus se reunirá. Um dia Jesus reunirá todos os seus familiares, todos os seus irmãos e irmãs, e nós estaremos com Ele para todo sempre, e nunca mais haverá separação nessa família, mas nós estaremos juntos para sempre. Já estamos unidos hoje pela fé, um dia estaremos juntos numa só união, glória a Jesus, e assim viveremos eternamente na família de nosso Pai. Que Deus os abençoe e que vivamos de acordo com essa realidade. Somos a família de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.